Fala pessoal, vamos resolver uma questão aqui do tópicos que é uma das mais difíceis da lista, tá? De força elétrica, é o tópicos do volume 3, tá? Então bora ler aqui o enunciado. Três pêndulos elétricos idênticos são pendurados em um mesmo ponto O. O comprimento de cada haste é igual a L e o peso da massa pendular é igual a P. Cada um deles é eletrizado com uma carga Q positiva. Na configuração de equilíbrio, a haste de cada pêndulo faz com a vertical, que passa por O, um ângulo θ. Beleza. Determine o valor de Q em função dos dados do problema. Cara, se provavelmente você tentou fazer essa questão, você vai perceber o seguinte, né? Que a configuração geométrica do equilíbrio que ele disse pra gente provavelmente não vai dar certo com geometria plana. Olha, se você coloca aquele ponto O que ele disse, você teria mais ou menos três retas assim, e é vertical, né? Aí você usaria os dados do problema, né? O ângulo com a vertical de cada haste é igual a θ. Então aqui seria θ, beleza. Aqui também seria θ. No entanto, esse ângulo θ ele não pode ser igual a θ. Por quê? Porque a gente já tem, a gente já tem, né, um ângulo aqui, só que esse ângulo aqui ele é θ também. Ou seja, aquele ângulo daquela haste seria θ mais um certo ângulo qualquer. Então, né, naturalmente você deve perceber que por geometria plana esse problema ele seria incabível para a gente resolver ele. Então, qual que seria, né, a configuração certa, né, geométrica? A configuração certa geométrica seria uma pirâmide. Isso mesmo. Se você perceber bem agora pelo desenho, é justamente, né, o que parece o que o enunciado está falando para a gente, né? Três carguinhas, todas com carga Qzão, né? E a horizontal, né? A vertical, perdão, fazendo um ângulo θ com a haste. Ah, verdade. Outra coisa também que você pode perceber dessa configuração geométrica é que as distâncias entre as cargas também vão ser todas iguais, uma vez que nosso sistema ele é todo igual, vamos dizer assim, ele é todo simétrico também. É a mesma carga Qzão, o mesmo peso P e o mesmo comprimento Lzão. Então, né, naturalmente, a disposição dessa carga vai ser o equilíbrio também das distâncias. Então, a distância daqui até aqui vai ser Dzinho, Dzinho e Dzinho, beleza? Naturalmente, né, você vai perceber que a base dessa pirâmide vai ser equilátera, vai ser um triângulo equilátero, que foi o que eu destaquei aqui, né? Você vai perceber, deixa eu só pegar isso aqui, que você tem um triângulo equilátero e, né, eu vou chamar esses lados desse triângulo de Dzinho. Então, beleza, né? Como que a gente vai trabalhar com esse problema, né? A gente vai trabalhar com esse problema como a gente trabalha naturalmente uma questão de dinâmica, né? A gente vai colocar as forças nessa carguinha. A gente vai colocar as forças nessa carguinha e ver, né, o que a gente pode fazer com elas. Beleza, se a gente coloca as carguinhas, as forças dessas cargas, você vai perceber também que a força que cada carga faz nessa carga, elas são todas iguais, uma vez que elas estão às mesmas distâncias, né? E têm a mesma carga, claro. E também, né, o direcionamento dessas forças estão alinhado com o lado desse triângulo equilátero. Logo, né, se aqui, portanto, vai ser 60, o ângulo desses vetores vai ser justamente oposto pelo vértice, né? Ou seja, o ângulo entre os vetores é 60. Beleza, foi o que eu coloquei aqui, né? A disposição desses dois vetores da força elétrica mais o peso. Vamos trabalhar então com esse... Vamos fazer uma soma vetorial, na verdade, né? Dessas forças elétricas. Se a gente coloca aqui, força elétrica. Se a gente faz a soma vetorial com essa força, a gente projeta assim, a gente teria uma força resultante apontando mais ou menos, para cá. E o pezinho, né, que é vertical. Certo? Você tem que se perguntar agora, né, onde está aquele ângulo de 60, né? Se a gente, prolonga uma retinha pequena aqui dessa força elétrica, você vai perceber que o ângulo de 60 ele vai estar entre esses dois vetores da força elétrica, né? Que seria esse e esse. O que, né, vai entender pra gente que
o ângulo de 60 estaria ali. No entanto, você deve perceber que isso aqui é 180, naturalmente, ó, vem que o comprimento desse ângulo, né, vem de 120, né? Só que, né, os lados desse triângulo que a gente acabou de formar são iguais. Significa, então, que os ângulos da base também são iguais. Só que como a soma tem que ser 180, né, desses ângulos, vem que esses ângulos da base é de 30, mas você vai ver que nem vai ser preciso pra gente, né? Então, beleza, a gente tem essa disposição. Como que a gente pode achar essa força resultante, né? A gente pode usar calcular essa força resultante com a lei dos cossenos, tá? Que é o que eu coloquei aqui, ó. Que seria, né, a força resultante ao quadrado, né, o oposto àquele ângulo de 120, e vai ser igual a soma dos quadrados dos lados adjacentes daquele ângulo de 120, mais 2 vezes o produto entre eles, né? Vezes o cosseno de 120. Porém, você deve se lembrar que o cosseno de 120 está no segundo quadrante, então ele vai assumir, né, um valor negativo, o que, né, vai acabar mudando na fórmula vamos dizer assim, na fórmula original lei dos cossenos, que vem um menos ali, tá? E, né, seria cosseno de 120 é menos o cosseno de 60, ou seja, o cosseno de 60 é meio que acaba cortando esse 2, tá? Beleza. A gente teria, então, ó, 2 vezes a força elétrica mais a força elétrica, 3 vezes a força elétrica, a gente tira a raiz em ambos os lados, ficaria a raiz de 3 vezes a força elétrica, tá? Então, qual seria a ideia agora, né? A gente já tem uma expressão que vem a nossa incógnita, né? Que seria o Qzão. Seria, né, o Qzão ao quadrado por conta das cargas serem iguais. Qual que seria a ideia, né? Para a gente obter uma expressão para esse Qzão? Seria a gente ter uma expressão, outra expressão, né? Dizendo que a força resultante é outra coisa. E assim a gente poderia igualar essa expressão com mais outra expressão. Faz sentido? Então, beleza. Ó. O que a gente teria, né? Na configuração dos vetores lá, né? Deixa eu só apagar aqui para ser mais didático, ó. A gente teria a configuração assim, né? Que foi lá da soma, né? Quando a gente fez aqui, ó, pá, a gente teria essa configuração. Então tá. Ó, ao invés da gente somar esses dois vetores, ó, volta lá para a pirâmide. O que a gente tem, né? Se a gente, ó, prolonga esse L aqui, né, nessa retinha L, e você vai perceber que esse ângulo θ, ele faz com a vertical. No entanto, a gente sabe também que o peso, ele é vertical. Então, ó, com a prolongação dessa reta L e com o peso sendo vertical, que também está alinhado com a altura dessa nossa pirâmide, então a gente naturalmente sai que aquele ângulo em θ, ele vem aqui, ó, né, entre o peso e a força resultante que a gente achou. Então, beleza, né? Esses ângulos são correspondentes, né? A gente diria mais formalmente. Então, beleza, ó. Se a gente volta lá no nosso desenho, a gente teria, né, mais ou menos, prolongando aquela reta, que o ângulo θ, ele viria aqui, ó. Certo? E se aí, né, se a gente deslocasse esse vetor para baixo, fechando o triângulo retângulo, a gente poderia aplicar uma tangente de θ, que foi o que eu coloquei aqui, né? Tangente de θ, oposto sobre adjacente, força resultante sobre mg. Então, né, naturalmente sai que a força resultante seria mg vezes a tangente de θ. Beleza, a gente chegou no que a gente outrora tinha dito, né? Força resultante dizendo que é uma coisa e a força resultante também dizendo que é outra coisa. Então, né, naturalmente a gente pode igualar essas duas expressões, né? Ou de uma forma distinta, né? A gente está dizendo que se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, né? Então tá. Só que, né, a gente não tem todos os dados para resolver o problema. Como assim? Quando a gente abrir essa força elétrica, vai aparecer pra gente um D ao quadrado, né? Sendo esse D, ó, essa distânciazinha aqui. Então a gente ainda precisa analisar a geometria do problema mais um pouco para a gente conseguir achar esse D, certo? E como, né, a gente poderia achar esse D? Olha, existe algumas formas, né? Mas
Eu acho que a mais bonita, vamos dizer assim, né, a mais elegante, seria analisando esse ângulo pendular aqui, né? Eu não sei se você consegue ver, ó. Eu vou destacar aqui para ver se você consegue ver que essa pirâmide, ela tem, ó, um triângulo retângulo bem aqui, né? Você tá vendo? Na verdade, você tem 3 triângulos retângulos, né? Um aqui, outro aqui, ó, pá, e um meio que quase saindo da página, né? Seria mais ou menos aqui, ó, pá. E uma coisa interessante é que todos esses triângulos retângulos têm esse ângulo superior aqui, né? Igual a θ. Por quê? Porque o próprio enunciado disse, né? A haste desse pêndulo que a gente está analisando faz sempre ângulo na configuração de equilíbrio, né? Tá com um ângulo θ, né? Para os 3. Então, ó, a gente tem 3 triângulos retângulos cujo um cateto, que seria a altura da pirâmide, iguais, certo? Então, ó, se aqui fosse x e a gente tem literalmente o mesmo triângulo retângulo, então essa distância aqui ela vai ter que ser igual a essa e igual a essa, uma vez que a gente está falando do mesmo triângulo retângulo, né? Então, beleza. A gente acabou de concluir que essas 3 distâncias aqui, né, é igual a x. No caso, eu, né, estou chamando de x. Beleza. Então, naturalmente, a gente percebe, ó, que esse ângulo aqui é de 120, né? Porque se aqui tudo é 360, naturalmente vem que cada ângulo é de 120. Porém, você deve perceber, ó, que esse triângulo aqui, ó, ele tem lados iguais, né? 2 lados iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser de 30, né? Por que de 30, né? Porque a soma dos ângulos internos tem que ser de 180, ou seja, aqui a gente tem 120 e esses ângulos da base tem que ser iguais. 30 mais 30 é 60, com mais 120, 180. Pô, velho, olha que interessante. Nem percebi isso. Essas distâncias que a gente colocou aqui, elas também são bissetrizes do ângulo do triângulo maior, do triângulo equilátero que a gente está analisando, né? Por quê? Lembra lá que, né, eu acabei de dizer, esse triângulo que a gente está analisando é equilátero. Significa que esse ângulo aqui, ó, todo, ele é de 60. Só que, se essas distâncias são iguais, ela está partindo todos esses ângulos iguais. Então, ó, essa distância, ela também é bissetriz. Essas 3 distâncias, né, ela também é bissetriz. Verdade, pô, é interessante. Não tem nenhuma utilidade assim pra gente, mas é uma informação matemática assim interessante, né? Tá. Como a gente vai fazer então para descobrir esse desenho, né? A gente pode aplicar novamente, né? Lei dos cossenos. No entanto, se você perceber bem, ó, esse triângulo aqui foi a mesma coisa quando a gente fez para essa disposição de vetores, né? 2 lados iguais para um cosseno, para um ângulo, né, adjacente a esses lados igual a de 120. Então, a expressão que a gente vai ter vai ser dessa forma aqui, né? Vai ser d igual a x vezes a raiz de 3. Então, a gente conclui, ó, que d ao quadrado vai ser 3 vezes x, né? Verdade. Só que ainda a gente tem que descobrir quem que é esse x, né, em função dos parâmetros que o enunciado deu. Então tá, bora buscar esse x, ó, analisando um daqueles triângulos retângulos que eu tinha falado, né, destacado ali anteriormente na pirâmide. Você vai perceber que para ter esse valor de x, basta que a gente faça um seno de θ, né? Que seria o quê, ó? Seno de θ é o oposto sobre a hipotenusa, né? Então seria, ó, x sobre L. Então, seno de... perdão. Então, x, né? É seno de θ vezes L. Ou L vezes seno θ, né? Como preferir. Então se a gente joga esse valor lá no d ao quadrado, né? Sai que d quadrado é 3 vezes... Aqui seria o quadrado, né, gente? Foi mal. Não é isso, ó? Porque isso aqui é como se a gente tivesse tirado a raiz, então
Se a gente eleva novamente ao quadrado, novamente vai aparecer um quadrado aqui e essa raiz vai embora, né? É verdade, foi mal. Então, né, esse x quadrado é o L seno de θ, ao quadrado vai ficar L quadrado seno quadrado de θ. Beleza? Agora sim, né, a gente tem todos os parâmetros para a gente resolver nossa questão. Então, ó, igualando essas duas expressões que a gente tem, que eu vou só nomear elas para a gente se organizar. Então, aqui seria a expressão 2 e aqui seria a expressão 1. Então, né, de 1 igual a 2, a gente teria aqui, ó, mg tangente seria igual, né, a força elétrica vezes a raiz de 3. Se a gente divide, né, a raiz de 3 em ambos os lados da equação, a gente teria 1 sobre alguma coisa, né, essa expressão aqui, mg tangente, vezes sobre a raiz de 3. Se a gente racionaliza, né, a gente teria a raiz de 3 sobre 3 vezes mg tangente, né? Então, ó, força elétrica é raiz de 3 sobre 3 vezes mg tangente. Então, ó, abrindo essa força elétrica colombiana, né, a gente vai ter que Kzão vezes Qzão ao quadrado sobre d ao quadrado, né? Mas quem é esse d ao quadrado? Lembra lá, ó, é 3, cadê? Ó, 3L quadrado vezes seno quadrado de θ. Então, substituindo ali, a gente vai ficar com 3L quadrado seno quadrado de θ. Isso tudo, né, igual a essa expressão aqui, né? Raiz de 3 sobre 3 vezes mg tangente de θ. Então, se a gente isola esse Qzão, né, a gente vai achar, ó, o melhor, né? A gente tem 3 aqui, né? Vai acabar cortando. Beleza. A gente vai ter essa expressão, ó, raiz de 3 mg tangente, que eu vou copiar ali, vezes esse fator, né? L quadrado vezes seno quadrado, que eu esqueci também de colocar o quadrado. Beleza. Que ficaria aqui em cima, né? L quadrado seno quadrado de θ. Todo mundo sobre K. Beleza. Cara, essa já é a nossa resposta, né? Se a gente tira a raiz e tira esses fatores, ou nem isso, né? Deixa todo mundo dentro da raiz, a gente teria aqui, ó, a raiz quadrada, né, dessa parada toda aqui. Beleza? Então, ó, essa seria a resposta, né, que o livro estava pedindo. Você poderia tirar esse L quadrado seno quadrado? Poderia, mas enfim. Interessante, né, que ele deu a mg como sendo P, né? Então, para uma resposta mais formal, ao invés de colocar mg, a gente poderia colocar P. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Você percebe que, assim, é uma questão fisicamente difícil, principalmente ali no começo, né? Por conta da disposição geométrica dos fios, né? Que eu acho que de primeiro momento você não vai imaginar uma pirâmide. Mas enfim, eu acho que é um problema bem bonito até. É uma das mais difíceis, né? Não necessariamente é a mais difícil. Mas eu acho que é isso, gente. Não se esquece aí de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de seguir a gente lá no Instagram e de acompanhar aí os nossos preparatórios que eventualmente a gente sempre faz por aí, né, para algumas Olimpíadas. Então é isso, gente. Forte abraço aí, bons estudos para vocês e valeu!